deidade. Então, isso é uma maneira de você se relacionar com a deidade. Entretanto, é o plano subjetivo, né? Então, ela é o plano subjetivo, né? E você é o objeto da deidade. Então, por isso, você acaba se purificando, né? O que seria esse olhar da deidade pra gente, assim, que desperta também esse olhar espiritual para que a gente possa ver a deidade? Sim, isso é através do ouvido que se fala, né? Ou seja, quando você vai diante da deidade, entende? Você tem que escutar Kirtana. Tem que haver Kirtana, porque é o Kirtana que vai te purificar. Ou seja, na verdade, a deidade está ali, ou seja, a deidade te purifica sim, mas é através do Kirtana. O Kirtana, ele tem o poder de purificar, né? Não é só você estar ali perto da deidade. Porque se você está perto da deidade, mas não tem Kirtana, então isso não funciona. Inclusive, o Prabhupada Siddhanta também era bem assim. Às vezes chegavam uns devotos, né, ele estava dando aula, os devotos chegavam, prestavam reverência para ele e iam para tomar dado, ficavam perto da deidade. O Prabhupada Siddhanta ficava breve e falou assim, não é essa a mentalidade. Ou seja, é muito melhor que você se purifica muito mais com Kirtana, onde o Prabhupada Siddhanta dando Kirtana, falando de Krishna, do que simplesmente tomando darshan, na verdade. Isso, na verdade, é o seguinte, porque Namavindo Kali Kali Nahi Aradara, Eka Krishna Namakare Sarva Papa Shaya Namavida Bhakti Purna Namahari. O verso fala que por você cantar o santo nome, você acaba se livrando das suas atividades pecaminosas. E o santo nome, por você cantar o santo nome, por você praticar Kirtana, todas as outras atividades do serviço devocional ficam satisfeitas, né? Ficam como preenchidas, né? E você não precisa realizar todas as atividades do serviço devocional, simplesmente você cantar o santo nome, fazer Kirtana, é como se tivesse feito todas as outras atividades. E ao contrário, quando você adora a deidade, você tem que cantar o santo nome. É como uma coisa que vem junto. Você tem que cantar. Se você não canta o santo nome, quando adora a deidade, não tem valor. Ou seja, o Cristo não aceita isso. Então, adorar a deidade pressupõe que você tem que cantar o santo nome. Aí. Bom, cite outros exemplos que possam também nos ajudar a compreender o aspecto onisciente de Krishna, do Guru. Por exemplo, quando assim, Krishna foi morto, assim, Krishna nunca é morto, mas quando Krishna sai desse mundo material, é através do quê? De um caçador. O caçador joga uma flecha, a flecha vai lá, pega no pé de Krishna. Então se diz que Krishna ele tinha uma maldição, parece. Nossa, uma coisa assim, que todo o corpo do Krishna era invulnerável, assim, não podia acontecer nada com ele, mas só a sola do pé que era o problema. Não sei porquê, não lembro a maldição que foi. Uma coisa assim. Eu sei que, o Krishna está dormindo, e de repente uma flecha vai e, pum, por acaso, pega no pé de Krishna. As pessoas ordinárias acham que um caçador matou Krishna. Como Krishna? Mas não é isso. O Krishna mesmo fala, se você conhece, né, o meu aparecimento, se você entende o meu aparecimento, as minhas atividades como transcendentais, você não tem que voltar a nascer nesse mundo. Você conhece que o meu nascimento é um nascimento transcendental. Então ele fala, né, eu não nasço. Por isso ele fala, Krishna é o não nascido. Né? Por isso ele não nasce. Também as atividades dele não são materiais, são atividades espirituais. Né? Então se você conhece isso, você já se liberou do samsara.
Então esse é um caso também, e o caso de Ravana também, quando Ravana raptou Sita, né? Então, Ravana rapta Sita. Entretanto, não foi essa Sita, não é a Sita, esposa do Sr. Ramachandra. Então ele raptou que uma expansão de Sita dele, que era como Maya, né? Uma personificação, ou seja, era como Maya dele. Então Maya mesmo, então o que Ravana raptou não foi Sita, foi Maya, né? Inclusive nesse passatempo que a gente, no Chaitanya Charitamrita, muito bom, quando o Chaitanya Mahaprabhu visita, né, o sul da Índia, parece, e aí ele encontra um Brahmana, que era um devoto de Ramachandra, e ele jejuava, né? Ele jejuava, não comia nada. Assim, na verdade, não, ele ia comer só ao meio-dia, uma coisa assim, né? Por quê? Porque ele estava com isso na cabeça, né? Que tocaram em Sita, Então ele falou, como pode Ravana tocar Sita? Então o Chaitanya Mahaprabhu viu que ele estava assim, muito preocupado com isso. Mas foi quando aí depois o Chaitanya Mahaprabhu explicou para ele, né? Trouxe até uma explicação, né, de um templo, né? Do Kurma Purana, né? Explicando que não foi assim. Ou seja, na verdade, o que Ravana raptou foi só uma réplica de Sita, da Sita, né? De Sita dele. Na verdade, tudo é externo, tudo é externo. Tudo é ilusório e a verdadeira realidade está por cima, né, desse plano. Então quando você vê o Guru, então você pode ver o corpo dele, entende? Mas esse corpo é transcendental. Aparentemente você pensa, poxa, isso é um corpo, você pode pensar, um corpo ordinário, um corpo, né? O Guru pode machucar o pé, o Guru pode ficar doente, né? Tipo assim, você pode ver o teu Guru doente, né? Assim, você vê o Guru, simplesmente o Guru está doente, né? Você, a Gurudeva está doente, o Gurudeva, né? Mas o Gurudeva não está doente, assim, no sentido, né? Que realmente o corpo dele é transcendental. Por isso que não é muito bom as pessoas como especularem. Uma vez o Gurudeva, ele chegou na Índia, e o Gurudeva teve não sei o que foi. Bom, ele contou, né, que ele teve uma viagem, ele viajou muito, fez as viagens assim, muito fortes de Gurudeva. A gente não passa pela Bhakta do Kaparamrita Maharaj. E no momento, quando ele chegou em um local, acho que foi na Colômbia, não sei, ele ficou meio perdido, assim, não sabia onde estava, assim, uma coisa assim. Aí os irmãos começaram a falar, não, o Gurudeva como, né, já pirou, o Gurudeva está com problema, assim, ele já está com... Não, como Gagata, como chama essa... Alzheimer. Senil, Alzheimer, falaram alguma coisa assim, né? Aí começaram a espalhar isso, né? E o Guru Maharaj ficou muito bravo, ele falou assim, sobre a saúde do Guru não se especula, o discípulo não pode especular sobre a saúde do Guru. E é verdade, porque o Guru não é uma pessoa comum. Esse é o ponto. Ele é transcendental, ou seja, ele é do plano transcendental. Então, por isso que as escrituras nos aconselham a ver o nosso Guru além desses sinais materiais. O Guru está além disso tudo. Você não pode chegar e pensar que o Guru se resume a isso. Na verdade, como ver Krishna mesmo nisso. Por isso aí a gente, tantos versos que falam que o Guru é Krishna. Então, nesse sentido que é e não é ao mesmo tempo. Né? Esse é o problema. Que ele é Krishna, mas ao mesmo tempo não é Krishna. Ou seja, ele é Krishna no sentido transcendental, ou seja, que representa, o delegado de Krishna, representa toda a potência espiritual de Krishna. Né? Por isso que se fala que ele Acharyaman Vidyanyan, ou seja, Krishna fala, eu sou Acharya, né? Ele não é, o Krishna fala, você não tem que acreditar que o mestre espiritual é um homem ordinário, né? Ele fala, Krishna fala, eu resido no coração de Gurudeva, né, para o benefício dos seus discípulos. Imagina, então, isso é como o ponto, né, mais importante. O quê? Não é o karma. A gente entende que não é o karma. Por quê? O karma, em que estágio que o karma para de atuar? A Shakti. Então, o Guru, você
tem que entender que o Guru está para além disso. Entende? Então não é o karma, então por isso também que fala, por exemplo, quando o Guru aceita discípulos, né, por exemplo, o Guru Maharaj, eles aceitam muitos discípulos, e os discípulos muito malucos, não é que os discípulos são discípulos mesmo, são pessoas que eles deram a misericórdia para eles, mas eles estão fazendo muita besteira. Então, ou seja, então, na verdade você pensa, então o Guru está pagando karma pelos seus discípulos? Não. Por quê? Porque o Guru ele já não está mais controlado pelo karma. Ou seja, se ele é um devoto que já passou, já está nessa etapa de achar, ou seja, ele já tem esse apego por Krishna, né? Um apego por Krishna, então o karma não influencia ele. Você pode fazer o que quiser. Então se fala também que às vezes o Guru pode até sofrer um pouco, como o Bhaktivinoda fala, ou também fala Rupa Goswami, que às vezes aceitar muitos discípulos impedem o Guru mesmo de praticar o seu bhajana, porque ele acaba tendo muita preocupação, assim, então muita gente para cuidar, então isso pode um pouco prejudicial, mas também depende de cada Guru, né? E depende de muitos fatores também, né? Porque uma vez Sri Maharaj ele estava, Prabhupada antes explicava, né, as classes de serviço devocional, bom, e aí numa dessas era alguma escritura, não lembro qual, escritura de Rupa Goswami, e o Sri Maharaj ele estava pensando assim, bom, eu quero ver com o que ele vai falar na hora que o Rupa Goswami fala que não se deve aceitar muitos, diz que o Guru não pode aceitar muitos discípulos, porque ele justamente está fazendo o contrário, o Prabhupada está aceitando muitos discípulos. Então o que ele vai falar nesse momento? Eu pensar. Quando o Prabhupada falou, ele falou. Nesse caso ele explicou. Que um rei, por exemplo, ele falou, uma pessoa comum, às vezes não consegue nem administrar a sua própria casa. E às vezes um rei é capaz de governar todo o seu reino e ao mesmo tempo cuidar da sua família. Então, ele falou, depende muito da pessoa. Tem Guru que pode aceitar muitos discípulos, não teria um problema. E aí também se fala que muitas vezes o Guru ele pode pagar karma no sonho, né? Isso sim. Então no sonho ele pode ter maus sonhos, sonhos assim, um pouco estranhos, como pagando reações aí dos seus discípulos. Mas não que o Guru vai ficar pagando karma. Se fosse assim, nenhum Guru estaria vivo. Né? Sobre isso também vale pro Shiksha Guru, não é? Porque, num certo sentido, também... Ele começa a se envolver muito com os seus sishas, né? Com os seus estudantes. Né? Então ele fica como pensando, poxa, o que ele vai fazer? Aí, ou seja, ele acaba se envolvendo muito com os seus estudantes, isso pode prejudicar muito ele, se ele não tem se ele não pratica muito, né? Se ele... se ele não tem desapego, entendeu? Ele vai sofrer muito, acaba ele ficando maluco, assim, porque tanta gente aí fazendo, né? Ele pensa que, claro, você pode, você pode levar o cavalo para beber água, mas você não pode obrigar o cavalo a beber água. Então o Shiksha Guru tem que ter essa classe de sentimento também. Ele está fazendo o melhor possível, mas nem todo mundo vai conseguir, ou seja, então, ele tem que entender que existe um limite aí. E claro, ele acha que ele pode sofrer com isso, assim, se ele é nesse sentido, né, que falar que está pegando karma, porque é natural, você está aqui no meio, de repente, sei lá, aí um dos seus estudantes faz uma besteira, aí você fica desesperado, aí no outro dia você já não consegue cantar jarra, porque você fica pensando na besteira que ele fez, ou de repente uma das pessoas que você guia está se desviando, está fazendo uma coisa errada, você fica muito preocupado, você fica querendo controlar tudo, aí se o Shiksha Guru tem o sentimento de querer controlar tudo, ele está perdido. Aí ele vai cair, ele vai deixar essa posição, porque você não controla nada, você é somente, né, um agente, ou seja, como eu digo, todo mundo, assim, a gente está num hospital que todo mundo é paciente, O Shiksha Guru é um enfermeiro, né? E o Diksha Guru é o médico. Ou seja, os pacientes estão sofrendo. O Diksha Guru enfermeiro, o que ele pode fazer?
O Siksha Guru, como enfermeiro, ele pode aplicar injeção, ele pode dar remedinho, falar come isso, melhor não come o açúcar, tipo assim, coisa assim. Mas por exemplo, mas entretanto, se o paciente, né, se o discípulo, sei lá, se ele passa mal, você tem que, ele precisa de uma operação. O enfermeiro não vai operar ninguém, tem que chamar o médico. Né? Mas se ele fica, não, eu vou ter que fazer como... tem coisas que ele não pode fazer. Você pode, o enfermeiro vai até certo ponto. Então, o Siksha Guru é mais ou menos isso. Ele pode ir até certo ponto. Entender que ele é mais limitado. Assim, a ajuda dele pode ser até melhor, entende? Mas desde que o estudante queira. Então, por isso o Siksha Guru é mais importante desde que o... De certa maneira, o Siksha Guru é mais importante porque desde que o estudante queira trabalhar com ele. Claro. Porque se não quiser trabalhar também, não tem como. Então, por isso a gente entende que Siksha Guru e Diksha Guru não são diferentes, entretanto, ao mesmo tempo, são diferentes. Então, por exemplo, um Siksha Guru não pode aceitar sei lá, hoje é o aniversário do Siksha Guru, vamos lavar os pés do Siksha Guru, vamos, né, sei lá, oferecer. Não, o Siksha Guru pode fazer isso, porque ele sabe, é diferente. Ou seja, mas ele pode aceitar uma certa adoração, um certo respeito, ele pode, né, assim, ele tem que ter esse critério, senão complica as coisas. Podem fazer isso. O quê? O Siksha Guru pode não aceitar, mas os devotos, os discípulos podem fazer. Não, então, justamente, os discípulos também têm que entender como esse limite. O Siksha Guru é diferente do Diksha Guru, porque não é a mesma coisa, apesar que é a mesma coisa, e pode até ser mais importante. É que o Siksha Guru ele tem uma delegação do Diksha, entende? Então ele ajuda os discípulos do Guru, né? Entretanto, então você pode dar respeito a eles, você pode dar respeito ao seu Siksha Guru, você pode se preocupar com o seu Siksha Guru, você pode, né? Porque você pensa, ele está me ajudando, né? Então o Siksha Guru também não pode matar isso, não vai aceitar nada. Então se ele não aceita nada, também ele mata como a devoção, ou seja, no sentido que, por exemplo, o discípulo é importante ele servir o Guru, né? Mas, por exemplo, o Guru, ele nunca vai estar com o Guru. O Guru está, né, lá viajando, pregando, fazendo um monte de coisa. Então o Siksha Guru está ali, então eu quero servir meu Siksha Guru. Então o Siksha Guru tem que aceitar esse serviço. Mas ele não pode exagerar, né? Ou seja, o discípulo não pode exagerar no serviço que presta, porque tem que entender que existe uma diferença. Não é uma coisa assim, é Guru dele e acabou. Não é, mas não é. É igual ao Krishna. O Guru é Krishna, mas também não é. É a mesma coisa. Esse é o problema da nossa filosofia. A tinta é uma palavrinha pequenininha, mas causa muita confusão. Porque, né, é e não é, igual, diferente ao mesmo tempo, inconcebível. Mas por que seria o problema? Por que seria o problema? O quê? Você falou que isso é o problema da... Não, ou seja, é o problema assim, é o problema de você entender isso, né? Ou seja, que é igual e diferente ao mesmo tempo. É difícil você... Eu falo, o Guru fala, Chaitanya, vai para tal cidade e fala no templo e prega, aí você vai cair em maio. Acontece assim. O Prabhupada mesmo mandou tantos discípulos cair em maio. Mas, poxa, é uma coisa que... Você fala, mas o Guru, se ele fosse igual o Krishna, ele já sabia que o discípulo ia cair, não mandaria você, entendeu? Por que vai mandar você vai cair, né? Entende? Mas ele não sabe que você vai cair. Entende? É isso, ou seja, ele é Deus, não é Deus do mesmo. Ele é onisciente até certo ponto. Perfeito. Jai, Gura. Jai, essas gozam de paz, Bhakti, Aluka, Siddha Bhakti Pramod Goswami Maharaj, Jai, essas gozam de paz, Bhakti, Aluka Pramod Maharaj, Jai, essas gozam de paz, Siddha Bhakti, Vedanta Atunanandachara Maharaj, Jai.